Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos assistem e nos ouvem. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Berta Sanches. Tudo bem, Berta? Seja novamente muito bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? A Berta, ela já esteve aqui conosco, comentando livros e também artigos de sua autoria, e hoje ela retorna para comentar mais um artigo que ela publicou recentemente na revista Sofia. A Berta, ela é formada em Relações Internacionais no México, ela é membro da Sociedade Teosófica no Brasil e ex-presidente da loja Paz Profunda, de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. E ela acabou, então, de publicar um artigo na revista Sofia número 112, revista Sofia aí, que é uma publicação independente da editora Teosófica, tem mais de 100 exemplares, é possível adquirir os exemplares avulsos no site, também é possível realizar assinatura física, né, recebendo aí um exemplar a cada 2 meses, uma revista bimestral, e também temos a assinatura digital, onde é possível acessar todos os mais de 100 exemplares na tela do seu dispositivo móvel. E o título do artigo, então, que ela publicou agora, é A Influência Teosófica nas Artes Plásticas. Berta, você, nesse artigo, né, então você traz inclusive, na arte ali, né, foi demonstrado algumas pinturas produzidas por esses artistas que você cita no artigo, estão ali na revista, né, e você cita desde o Nicholas Horst, entre outros. Fala um pouquinho para nós, então, o que levou você a trazer esse tema, por que você acha que ele é relevante, e que outros aspectos que você gostaria de destacar sobre esses artistas? Como que a teosofia influencia eles? Como que essa dinâmica aí, dessa inter-relação entre filosofia e arte acontece? Deixa te falar desde o início. A loja participa já há 3 anos da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. E esse ano, claro, nós apresentamos temas que tenham relação com o tema da feira, né? Este ano o tema era cotidianos poéticos. Então, a gente apresenta um programa, se falou de Fernando Pessoa, enfim, e nós queríamos incluir a parte da arte, tá? Porque tinha tudo a ver. Então, nós dividimos em artes plásticas e em música. Eu fiquei com a parte de artes plásticas. E a gente tem muito material, na verdade, né? Porque eu me concentrei na parte do abstracionismo. Então, a gente vê que a arte é algo que toca, de fato, o coração das pessoas, né? E como o próprio Goethe, ele fala, né, que é algo bem forte, né? Que, na verdade, é o que consegue mostrar como as pessoas mudam, né? Por quê? Porque a pintura, a arte, em geral, vem a ser um reflexo da sociedade, né? Da sociedade desse momento, desse contexto. Então, a gente começou a estudar, a verificar tudo isso, então nós vemos que, de fato, na última metade, né, do século XIX, a teosofia começou a ter muita influência nas artes de modo geral. Nas artes plásticas, né, nós vemos que diversos pintores famosos começaram a ser bastante influenciados, né? Então, aí vem a história, né? Como surge o abstracionismo, que, em teoria, vai surgir através de Kandinsky, né? Que é um autor russo, mas, na verdade, quando a gente vai estudar de fato, já tinha uma senhora sueca, né? A Hilma af Klint, que desde
pelo menos 8 anos antes que ele, já trabalhava nesse sentido. E tem toda a influência direta da teosofia, né? Porque essas pessoas que eu menciono, eles estudaram teosofia, alguns foram membros da sociedade teosófica, né? Mas todos eles foram influenciados pela literatura, tá? Muitos deles estudaram diretamente com o próprio Steiner, né? Quando ainda ele estava na sociedade na Alemanha, né? Então, é um tema muito fascinante, porque você vai vendo a mudança dos pintores, né, dos artistas, como eles vão mudando o foco, quando de repente se percebe que existe um mundo invisível. Porque se conta que até 1839, parece, se diz que a pintura decretou a morte, foi decretada a morte da pintura, porque surgiu a fotografia. E a fotografia retratava perfeitamente tudo que nos rodeia, né? E o que acontecia? A pintura acadêmica era o que ela fazia, o que ela tentava fazer, retratar pessoas, paisagens, né? A raiz da fotografia, os autores começam, e ainda por cima existia nessa época toda a influência que veio o espiritismo, depois veio a teosofia, e a teosofia trouxe ao público a sua filosofia, né? Então, os artistas começaram a perceber que existia um mundo além do físico, além da forma. E todos eles, por diversos caminhos, saem desse caminho, né, da forma. Eles percebem que as coisas, vamos dizer, as coisas, são muito mais do que isso, né? Não são só coisas, eles têm uma essência. E eles começam a tentar, através de uma nova linguagem, exprimir um pensamento, uma ideia, uma sensação. E todos os conhecimentos que a teosofia trazia, né, sobre formas de pensamento, então isso tudo foi muito interessante para eles, e por isso teve tanta influência, né? Então, quer dizer, foi assim que foi sendo desenvolvido o artigo, né? Tem muita coisa, né? Sempre que surge, né, uma nova tecnologia, tem essa ideia de que como se fazia antes, né, vai se tornar obsoleto. A gente já ouviu isso várias vezes, né? Quando surgiu a televisão, por exemplo, diziam que o rádio ia desaparecer, e o rádio continua aí, né? Continua forte. Então, na verdade, essas mídias vão se reinventando, né? Quando surgiu a internet, disseram também que o rádio ia desaparecer na televisão, e agora você vê a televisão está na internet, né? O próprio rádio, né? Tem os podcasts que, na verdade, é um programa de rádio, só que em outra mídia. Então você, na verdade, a arte, né? Conforme a tecnologia vai avançando, ela vai se reinventando. E parece que, com o advento da fotografia, como você fala, os artistas têm mais liberdade para não necessariamente serem meros reprodutores da realidade, né? Então podem transcender e ir para a abstração, né? Até porque alguns conceitos filosóficos e teosóficos, eles são muito abstratos. São algo que você não consegue representar de maneira concreta, né? Você está falando de formas de pensamento, de formação de mundos. Um escritor que trabalhava junto com artistas era o Geoffrey Hodgson, né, Berta? Ele trabalhava junto com artistas para tentar representar as visões que ele tinha através da sua clarividência. E estes pintores, né, na verdade, são artistas em geral, né, porque todos eles escreveram livros, né, o próprio Mondrian, né, que foi associado à Sociedade Teosófica, ele mudou completamente, como você disse, eles saíram da arte acadêmica, que era aquela caixinha, e eles começaram a expor, né, suas sensações, seus pensamentos, tá? Eles tocavam mais o que eles sentiam do que eles viam, né? Então, todos eles mostraram um outro viés. Todos eles escreveram sobre o caminho da espiritualidade,
A questão da ética foi muito importante para eles, né? O Kandinsky tinha um grupo que chamava de Blaue Reiter, né? O Cavaleiro Azul, onde eles tentavam toda essa questão filosófica, né? De você e aí que entra a teosofia, né? De você querer tudo aquilo que todas as tradições religiosas anunciam, né? Quer dizer, o que elas propõem, né? Quer dizer, a harmonia do homem com a natureza, tá? A fraternidade, o respeito e o trabalho de cada um, né? Porque é a questão, né? De que cada um tem que trabalhar seu próprio caminho para melhorar. Então, eles usam um outro tipo de pintura para se expressar. Agora, não foi só a arte abstrata, né? Quer dizer, essa é a que mais se sobressai. Mas, como eu mencionei, teve outras pessoas que foram influenciadas, né? Porque as leituras influenciam. Aí que está a questão. A gente nunca vai saber que tanto uma certa filosofia ou um certo quadro influencia uma pessoa, porque não dá para medir, tá? Então, às vezes, você vê uma coisa que sabe, a arte te permite, às vezes, na beleza, tocar o sagrado, né, de certa forma. Então, cada pessoa é tocada de uma forma diferente. Então, estas pessoas que tinham um grande talento, tá? Todas elas foram tocadas pelas questões teosóficas, né, pela questão da ética, da fraternidade, enfim, e a pintura foi nascendo, né, foi expressando e foi crescendo. O Rohirrim já é outra questão, a revista ilustrou com uma pintura dele, né, mas ele já não era arte abstrata. Agora, ele foi influenciado totalmente, ele foi membro, ele, a esposa, tá? Mas a pintura dele não é abstrata, é outro tipo de pintura. Uhum. Então, cada pintor, dentro da sua especialidade, né, foi influenciado de alguma forma, né? Agora, como? O que a teosofia pretende, vamos dizer, em geral? Trazer maior consciência, né? Maior compreensão de si mesmo, do meio que nos rodeia, do propósito de vida. Então, através dessas leituras, esses artistas foram alinhavando junto com sua arte. Então, eles queriam que a pessoa, ao contemplar uma imagem, tivesse um pouco mais, tá? Que ele conseguisse sair da sua mesmice, né, do mundo e alcançar outros patamares de dimensões. Então, a intenção deles era isso, né? Não, com certeza. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Berta Sanches sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 112, A Influência Teosófica nas Artes Plásticas. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Berta Sanches sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 112, A Influência Teosófica nas Artes Plásticas. Berta, você, no artigo, cita, então, vários artistas. Fala um pouquinho para nós, resumidamente, quais foram esses artistas e qual a influência que eles receberam e qual a influência que eles realizaram no mundo, né, através da sua arte também. Bem, primeiramente, né, quer dizer, dentro do abstracionismo, os principais
que foram conhecidos quase por 80 anos, foi Kandinsky, Mondrian, Malevich, sim. Então, eram dois russos, um holandês, tá? E um tcheco. Esses foram os principais, tá? Sendo que Kandinsky foi o primeiro, ele russo, formado em Direito, ele foi para a Alemanha e foi onde ele fez carreira, né? O Mondrian é o holandês, né? Esse que foi filiado à Sociedade Teosófica, tá? E ele é muito conhecido, né, pelas cores deles. Ele usa muito a geometria e ele se diz que foi totalmente influenciado pela Blavatsky, tá? Em cores, na geometria sagrada, tudo. Ele foi totalmente influenciado. As linhas, né? A horizontal, a vertical, as cores primárias, que é o que ele mais utiliza, né? Utiliza inclusive na arquitetura, mas ele foi sempre, e ele toda vez que fazia uma exposição, ele falava de teosofia. Então, ele foi sempre fiel. Os outros eram influenciados pelas leituras, tá? Mas não falavam muito abertamente. O Malevich foi outro ucraniano, né? Que também foi bastante influenciado. Ele trabalhou também com Mayakovsky, né? O poeta, né? Tem um poema com relação à arte, né, do Mayakovsky, que eu acho muito interessante, que ele diz que a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Então, você vê que a arte é um martelo para você forjar, quer dizer, até uma pessoa, né, porque a arte influencia em tudo, né? Então, é uma matéria que deveria existir sempre, né? Ele é muito conhecido pelo um quadro que é um quadrado negro, né? Que é o mundo de possibilidades, né? Um quadrado negro, né? Ele também escreveu, tem um livro que eu não consegui em português, só que consegui em alemão e em italiano, que diz Deus não foi destronado, tá? Que contam que ele foi influenciado pelo Upensky, que era teosofista, para escrever esse livro. Então, você vê que todos tiveram, né? Outro foi Kupka, František Kupka, esse é o tcheco, que também ele começou desde muito pequeno, novo, né? 13 anos, a ler questões de ocultismo, aí ele descobre o talento, se forma em Viena, se forma em Praga, né? E em Paris ele acaba se formando físico e combina física com budismo e teosofia. Isto é, hoje qualquer físico quântico utiliza esses mesmos princípios, né? Princípios de física, de filosofia, né? De teosofia. Então, esses são os mais conhecidos. Tem o Paul Klee, também, né? O Roerich, enfim, esses são os mais conhecidos dentro desse movimento. Roerich não sendo do abstracionismo. E tem muitos outros, né? Essa arte veio para o Brasil, mas até 1940, já de uma forma diferente, né? Tem, não sei o que mais poderíamos mencionar aqui são as questões sobre cada um, né? Como cada um foi tocado, né? Tocado pela questão. O Mondrian, né? Ele falava que era uma forma, ele buscava harmonia celeste e humana, porque ele sempre falava da dualidade, né? Então, as cores primárias que ele usava, o vermelho, o azul, o amarelo, o branco, e ele tentava, né, ser a questão harmônica, né, como o universo ele funciona e como deveria o ser humano funcionar. Ele também comenta, né, que foi totalmente influenciado por Blavatsky, né, as linhas, tudo. Kandinsky, ele comentava, né, que à medida que os conhecimentos dele em teosofia aumentavam, né, sobre formas, pensamento, vibração, cor, som,
aí ele ia adaptando as pinturas dele, tá? Então, se diz que ele foi criando imagens visíveis de acontecimentos invisíveis. E foi tudo através das leituras, eram leituras ocultistas, isso aí. Muitas vezes fica difícil de mensurar, né? Porque a gente ouve falar, quem conhece pouco, né? Ouve falar desses autores, desses pensamentos, essas linhas de pensamento, e a gente acaba analisando muito as instituições, né? Então, a Sociedade Teosófica, né, que é vinculada, mas a influência desses autores, na verdade, é muito maior do que as instituições, né? Então, Com certeza. Tanto é, Blavatsky é muito maior que a Sociedade Teosófica, né? Porque ela com acabou certeza. influenciando, né? Ela acabou transcendendo esse ambiente, né? A Sociedade Teosófica, ok, é uma instituição que ela fundou, existe até hoje, existe no mundo inteiro, mas ela acabou influenciando a criação de outros movimentos filosóficos, espirituais, e seu pensamento, sua obra, acabou também influenciando outros meios, como você diz, né? Então, nas artes plásticas, mas também a gente sabe que tiveram artistas, né, na música, né, diretamente influenciados, e também há aqueles indiretamente, né, muitas vezes a influência não é tão perceptível, como você disse, né, alguns artistas acabam falando sobre esse assunto abertamente, né, de maneira explícita, e outros, as influências ali estão implícitas, né. A própria Blavatsky, ela apreciava muito a arte da sua época, ela comentava, era uma crítica de arte na sua época, e produzia algumas coisas, né? Ela gostava de escrever contos de terror, inclusive, né? É uma Ela, pessoa ela muito era ativa. uma artista, né? Quer dizer, a educação que ela teve, ela tocava piano, que ela fazia concertos, né? Quer dizer, ela tinha alma de artista. Agora, definitivamente, a teosofia transcende todas as instituições e paredes. Você fala que Einstein tinha sempre a doutrina secreta, né? Quantas coisas não terá sido intuição do que estava escrito, mas ele nunca falou abertamente. Então, realmente, a teosofia é um oceano, como que se diz, de sabedoria que a gente não consegue mensurar em que ponto influencia uma pessoa. Mas é definitivamente muito grande, né? E a arte, como disse o próprio Mayakovsky, né? E o próprio Goethe, né? Que te fala que é a arte a que mais toca a fundo as pessoas para conseguir mudá-las. Então, é a arte que nos dá talvez um termômetro, né? Com certeza. Para quem não está familiarizado, né, assim, da literatura teosófica, poderíamos dizer que ela é uma espécie de tradução da sabedoria do Oriente para ocidentais, né? A grosso modo, claro, né? Claro que não é só isso, mas a grosso modo. E se a gente for considerar, então, toda essa sabedoria do Oriente, então a gente pode encontrar muito mais influência. O próprio Arthur Schopenhauer, né? Ele dizia abertamente, né, o quanto ele era influenciado pelo pensamento indiano, né, pela filosofia indiana, que é riquíssima, e influenciou inúmeros artistas e pensadores, né, de todas as épocas. Né? Não, e eu vejo uma diferença, porque, por exemplo, algumas vezes falam, não, foi influenciado também pela linha Rosa Cruz. Sim, só que a Rosa Cruz, você precisa ser membro, né? E a informação circula entre os membros. Agora, a Blavatsky fez uma coisa totalmente diferente. Ela colocou ao público o conhecimento, tá? Então, ela trouxe para todo mundo a informação. Então, a informação ficou pública, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, já todo mundo faz palestras e conhecimento é distribuído para todo mundo. Mas na época dela, faz 150 anos, né? Quem falava de reencarnação, quem falava de karma, quer dizer, ou era taxado de louco, né? Então, e ela teve esse atrevimento, né? De colocar o conhecimento à disposição. Evidentemente que não eram todos que iam ser interessados nem tocados, né? Mas teve os
que foram tocados e, através disso, eles conseguiram um trabalho muito maior, que influenciou outras gerações e que até hoje vem caminhando, né? Que se antes do abstracionismo, teve expressionismo, que através dele se fazia, era a forma de expressar questões políticas também, né, de descontente do povo, coisas assim. Então, tudo isso é um caminho, é um despertar, aparentemente, pode não parecer, mas é um despertar espiritual, né? A pessoa vai percebendo as coisas que acontecem e vai se enxergando dentro desse meio. Berta, gratidão pela sua partilha, parabéns pelo artigo. Espero que você volte mais vezes aí para conversar com a gente. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Berta Sanches sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 112, A Influência Teosófica nas Artes Plásticas. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado, somos um.